Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Clay do canal Derrondiu. E hoje, pessoal, eu vou trazer aqui uma revisão. Eu estou dando uma disciplina de cálculo 2, né? E eu vou trazer uma revisão aqui de cálculo 1. Basicamente, a gente vai fazer uma revisão usando o livro do James Stewart, né? Volume 1, sétima edição. Eu ganhei esse livro há um tempo atrás da editora. Eu ministrar uma disciplina que eu já ministrei durante a pandemia, se eu não estou enganado. E agora eu estou dando essa disciplina novamente. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para os meus alunos, né? E aí eu vou compartilhar para quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais. Então, no livro, pessoal, lá no final vocês vão ver que ele tem sempre a solução das questões ímpares, né? Ele traz lá a resposta. O objetivo aqui é resolver apenas as questões pares, tá? Então, a gente vai resolver, basicamente, eu vou falar sobre a regra da cadeia, tá bom? Que dentro das propriedades de derivada, basicamente é o que o aluno tem mais dificuldade. Então a gente vai ver essa propriedade 7 aqui, ó. Só que é lógico, quando a gente está resolvendo a regra da cadeia, aparecem essas outras regras, né? Regra do produto, regra do quociente, regra da potência, da diferença, da derivada de uma constante por uma função, da soma, derivada de uma constante. Então, assim, essas regrinhas vão aparecer obrigatoriamente, tá bom? Então, o exercício, pessoal, que a gente vai estar resolvendo, ele está na página do livro do James Stewart. Deixa eu ver aqui no meu livro. Na página 180. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só mudar aqui. Página de azul bem aqui, ó. Começa, né? Começa na página 185. Bom, o exercício é o 3.4, tá? Eu vou pegar algumas questões só dos números pares, tá? Números pares. Beleza? Então, a primeira questão que a gente vai resolver do livro do James Stewart é a questão 2. Então, vamos ver aqui a questão 2. O que ela diz a questão 2? Só para entender, tá? Deixa eu colocar aqui. Ele pede para que a gente possa escrever a função composta na forma. Eu acho que eu vou até colocar aqui o primeiro exercício. Eu vou colocar aqui a descrição, né? Então, aqui ele fala assim, ó, de 1 a 6, escreva a função composta na forma f da g de x, tá? E aí o que ele diz? Ele pede para identificar que a função de dentro vai ser a u igual a g de x. E a função de fora vai ser a y igual a f de u. E aí, posteriormente, ele pede então para a gente encontre a derivada. Qual derivada? dy dx, né? E aí ele vai mostrar que essa derivada aqui, dy dx, né? O que é dy dx? dy dx, usando a notação, justamente substituindo a g de u por u, ela vai ser dy du vezes du dx, né? Lembrando que a regra da cadeia também ela pode ser escrita assim, ó, que a f da g de x, quando você vai derivar todo, né? Você tem o que? É a derivada do todo, que é a derivada da f, né, com a g, tomando a g como o domínio da f, vezes a derivada da g. Beleza? Essas são as duas definições básicas que a gente tem para escrever a regra da cadeia. Eu gosto muito dessa notação aqui, mas se você quiser também, você pode utilizar essa aqui. Eu vou mostrar as duas formas. E aí depois você decide qual que você achar melhor, tá bom? Então vamos lá. Questão número 2. Né? Questão número 2. É assim, ó. Raiz de
4 mais 3x. Beleza? Então, pessoal, sempre que estiver dentro da raiz, né, a gente tem que observar o seguinte: como é que eu poderia escrever aqui duas funções, né? Eu já sei que uma delas, que é a função mais externa, que é a raiz, né? Então, sempre qual é a função base da raiz? A função base de raiz quadrada é sempre raiz de x, beleza? Então, essa é a função base. Então, eu já posso dizer que raiz de x é justamente a minha f, tá? No caso, a minha f de x, beleza? Mas, o problema diz? Ele quer que a gente escreva, né, a composição da função dizendo que a minha u é igual a g de x e que a y é igual a f de u. Então, quem que eu vou dizer que é a u? A u é a função mais de dentro, né? Que está dentro da raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, a minha u vai ser igual a 4 mais 3x. Por quê? Porque quando eu escrever f de u, no lugar de x, eu vou escrever f de u. Eu vou ficar assim, ó, raiz de u. Beleza? E aí, então, eu já sei que a g de x ela é igual a u. E aí, pegando a notação aqui, que eu fiz inicialmente, eu vou colocar aqui como notação 1 e aqui notação 2. Né? A gente vai pegar a primeira notação 2, tá? Então, se a gente escrever aqui, ó, como é que a gente escreveria assim? Ficaria assim, a f da g de x igual, né? Igual quem? Igual a raiz da g de x. É isso? Que agora o domínio da f é a g de x. Né? Então, justamente aqui dentro da raiz vai estar a g de x. Mas quem é a g de x? Nós já sabemos quem é a g de x. A g de x é o quê? 4 mais 3x. Beleza? Olha que interessante, pessoal. De uma outra forma, olha como é que a gente pode brincar, né, com as definições. Agora, olha, a composição. Quem é a g? É a u, que é igual a raiz quadrada de u. Mas quem foi que nós definimos u? Aqui, ó. U foi definido 4 mais 3x. Então, aqui eu vou ter a raiz de 4 mais 3x. Ah, beleza. Olha que interessante. Aqui nós mostramos de duas formas diferentes, né? Então, a gente conclui pela definição aí, né? Que a nossa u é igual a 4 mais 3x. E a y, que é igual a f de u, isso aqui vai ser igual a raiz de u. Beleza? Que é o que ele está pedindo aqui, ó. U igual a g de x, né? Tá aqui, U igual a g de x. Se você escrever bem aqui, isso aqui vai ser igual a g de x, né? A y é igual a f de u e a raiz de u é isso aqui. Agora tem a segunda parte, que ele quer que a gente calcule a derivada, né? Então a gente vai calcular a derivada usando a fórmula 1 primeiro, né? Que é quem? dy dx, né? A minha derivada é y em relação a x. Só que eu tenho uma variável, né, que eu chamei de u de x. Então, eu não posso simplesmente já colocar aqui dy dx. Então, eu tenho que usar a minha definição, ó. Justamente essa relação aqui, ó, né, que é a f de u. Então, eu vou derivar, porque a variável aqui agora em relação a f não é x, é u. Né? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu quero chegar, né, da y em x, né, aqui na variável x. Só que entre a y de x que eu quero, eu tenho a variável u. Então, eu vou derivar. Vou escrever aqui. Só colocar, na verdade, o certo é assim, né? Derivada, né? Quero escrever a derivada de y em relação a x. Só que para eu chegar de y em relação a x aqui no final, eu tenho uma u, né? Que aí sim, a u aqui, ela depende de x. Então, aqui eu vou ter uma derivada. Vou colocar aqui um pouco perto. Vou ter a derivada
da y em relação a u, que depende de x, da y em relação a u e da u que eu vou chegar em x, ou seja, se a gente pegar aqui a notação, a minha y aqui, a gente sabe que ela depende de x. Só que para eu chegar nessa função em relação a x, eu tenho que passar pela y em relação a u e só posteriormente eu vou chegar na u em relação a x. Beleza? E aí fica claro, porque olha só. Então eu vou ter que derivar o seguinte, ó. Vou ter que derivar y em relação a u, né? Quem é y em relação a u? Tá aqui, ó. Que é a minha f. Lembra que a minha f aqui já está definida lá como se for a y igual a f de u. Então aqui a derivada disso aqui, ó, vai ser isso aqui, a derivada da raiz de u. Isso que eu vou querer. Então vou ter que colocar assim, ó. A melhor anotação, a derivada, né, da raiz de u. Beleza, aí a gente vai usar agora uma propriedade lá da potência, né, vinculada com a radiciação. Então aqui eu tenho a raiz quadrada de u, a gente pode escrever assim, ó, u elevado a meio. Isso aqui é a propriedade transformando uma radiciação numa potência. Beleza? E aí, pessoal, olha que interessante. Agora eu vou aplicar a propriedade aqui. Vou até mostrar para vocês aqui. Ó. A gente vai usar agora essa propriedade 8, né? Que é a regra da potência. O que diz a regra da potência? Eu tenho aqui x elevado a n, né? Esse n aqui ele pode ser um número fracionado, né? Como está lá, uma fração, qualquer número. Pode ser positivo ou negativo. E qual que é a regrinha da potência, né? A gente joga o n para frente, a gente fala assim, joga o n para frente e subtrai 1 no expoente, né? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Ó, a gente vai jogar nesse caso aqui meio, né? Escreve meio à frente de u elevado a meio menos 1. E agora eu vou ter meio. Quanto que é meio menos 1? Eu tenho 1, tiro meio, eu fico com meio. Só que como aqui 1 é negativo, então vai ficar menos meio. Olha que legal. Bom, daqui, pessoal, agora é o seguinte. Vou criar mais uma janelinha aqui. Agora eu encontro a minha derivada, ó, porque a derivada de y em relação a x, né? Que eu estou fazendo em relação a u, né? Vou escrever errado, tá, pessoal? Ah, tá, não, beleza. Aqui eu estou pegando só a primeira parte ainda, né? Tá. Já tinha esquecido que eu tinha pego aqui só a primeira parte. Então, estou achando essa partezinha aqui, ó, de y em relação a u. Agora eu vou achar a segunda parte. Né? Qual é a segunda parte? Du dx. Mas quem é o meu u agora? Du dx vai ser quem? 4, né? Só ver aqui. 4 mais 3x. Então, eu quero derivar justamente isso aqui. 4 mais 3x. E aí, de novo, pessoal, olha, vamos usar aqui mais as propriedades. Percebam que ó, a regra da cadeia, você usa todas as propriedades, geralmente, quase todas, né? Ó, agora a gente vai usar aqui a 1, que é a derivada de uma constante, né? E a gente volta a usar de novo aqui a regra da potência, porque isso aí é um polinômio, né? Polinômio de primeiro grau, então sempre a gente vai usar a regra da potência. Então, lembrando, ó, aqui a derivada, vou até escrever aqui assim, ó, a derivada de 4, né? Derivada de 4 mais a derivada de 3x. Olha que interessante, pessoal. A derivada de uma constante, pela definição, a gente já viu que isso aqui vai dar zero, né? A derivada de 3x, né? A derivada, o 3 ele vai para fora. Aqui vai ficar aqui assim, 3 dx em relação a x, né? E a derivada de x em relação a x é igual a 1. Então o resultado aqui vai dar 3, beleza? Então, agora a gente já sabe nossas derivadas, né? Agora já consigo escrever aqui, ó. Vou escrever aqui diferente, ó, a derivada de y em relação a u
e a derivada de u em relação a x. Então, tomando aqui, ó, a gente já sabe, né? Aqui a derivada de u. Vou escrever bem aqui, ó. Derivada de u em relação a x é igual a 3. A derivada de y em relação a u, ela é igual a quanto? Ela é igual a meio de u elevado a menos meio. Isso aqui eu poderia até escrever assim, ó. Ela é 1 sobre 2, mais uma propriedade, pessoal, aqui, ó. U elevado a menos meio, isso aqui é igual a 1 sobre raiz quadrada de u. Vou escrever assim primeiro, ó. Isso aqui é 1 sobre u elevado a meio, isso aqui é igual a 1 sobre raiz quadrada de u. Vai ficar raiz quadrada de u. Beleza? Agora, voltando para cá, a gente pode agora fazer a substituição, ó. dy dx vai ser igual a derivada de y em relação a u, que é quanto? 1 sobre 2 raiz de u vezes a derivada de u em relação a x, que é 3. Ó, chegamos na solução. Só agora a gente precisa voltar e escrever quem é u, né? dy dx vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de u. Quem é u? É 4 mais 3x vezes 3. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. 3 sobre 2 raiz de 4 mais 3x. Beleza? Então, chegamos aqui na nossa solução. Du dx, dy dx é igual a 3 sobre 2 raiz quarta mais 3x. Eu falo assim, poxa, professor, mas ficou muito longa essa solução. Tem uma forma mais rápida de fazer? Ó, você pode fazer de uma forma direta. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a forma direta, usando agora, né, a definição 2. Por isso que eu coloquei isso daí como definição 1. Nós vamos usar agora a definição 2 aqui, ó. Essa definição aqui eu acho mais rápida. Tá? Então, olha só, de novo, vou pegar aqui, é o mesmo, da mesma forma aqui, porque eu fui explicando detalhadamente, né? Agora não, agora eu vou fazer um pouquinho mais direto. Então, olha só, nossa função lá, então eu quero calcular o quê? A minha y igual a raiz 4 mais 3x. Eu posso escrever já aqui, ó, 4 mais 3x elevado a meio, né? E aplicando aquela definição lá, eu quero a derivada, né? Regra da cadeia é o quê? É a derivada do todo. E a f da g. Essa notação aqui até escrever assim, né, pessoal? Porque parece que eu já estou escrevendo aqui a... Escrever assim, ó, que era a derivada do todo. Vezes a derivada da de dentro. Né? Então, quem é o todo? É alguma coisa aqui, sempre vai ser alguma coisa aqui elevada a essa potência aqui. Então, a derivada do todo aqui, eu vou jogar o meio para frente, escrever o que tem dentro, nesse caso aqui é 4 mais 3x, elevado a quanto? A menos meio. Lembra? Menos meio por quê? Porque eu estou subtraindo 1, né? Aí menos 1 menos meio dá menos meio. Menos 1 mais meio dá menos meio. Vezes a derivada de dentro. Quem é a derivada de dentro? 4 mais 3x. A derivada do 4 é 0. A derivada de 3x é 3. Então, isso aqui, ó, vai me dar o quê? 3 sobre 2. Tem um negativo aqui. Inverte, né? Aqui vai ficar 4 mais 3x elevado a meio. Então, a derivada aqui da função composta, né, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 sobre 2. Lembre-se, aqui é 1 sobre 2, o expoente, então isso daqui é a raiz quadrada de 4 mais 3x. Prontinho, chegamos à nossa
nossa solução. Tá? De duas formas diferentes aqui, sendo que uma é mais rápida. Tá? A outra é mais didática. Né? A primeira aqui eu acho ela mais didática. Mas assim, fica a critério de vocês escolherem qual das duas vocês acham mais interessante resolver. Tá bom? Então, beleza. Ó, e veja que a gente chega na mesma solução, tá, pessoal? Usando qualquer uma das fórmulas. Tá? Então é isso. Resolvemos mais uma questão. Eu vou estar fazendo pequenos vídeos, né, para a gente resolver várias questões envolvendo a regra da cadeia, tá bom? Desse exercício aí, eu vou trazer outras questões.